Agora aqui no Manhã Bandeirantes, nós vamos falar mais uma vez sobre o crime organizado e como as facções criminosas estão entrando no mercado de combustíveis. Estávamos falando sobre a criminalidade e vamos continuar nesse assunto, mas agora focado nessa situação. O setor de combustíveis no Brasil é estratégico para a economia nacional, mas também se tornou estratégico para o crime organizado, principalmente para a lavagem de dinheiro do crime. Estamos em contato com o Emerson Capaz, que é presidente do Instituto Combustível Legal, que tem números, se vai contar para a gente, desse envolvimento do crime organizado nos postos de gasolina principalmente. Tudo bem? Bom dia para o senhor. Olá, bom dia a vocês, bom dia ao Sabino, aos amigos Bom aí dia. da Band e aos nossos ouvintes. Aí um prazer falar com vocês. Emerson, queria que você começasse já trazendo os números do dinheiro envolvido nessa participação do crime organizado no mercado de combustíveis. Olha, é um setor que é um dos maiores arrecadadores do Brasil hoje. Nós todos sabemos que a tarifa de postos embutida nos combustíveis beira entre 35% e 40% do preço dos combustíveis. Nós estamos falando de uma arrecadação de bilhões de reais e todos os anos o setor de combustíveis deixa de enviar para a área federal e para a área estadual impostos do valor de 14 bilhões que são sonegados, isso é sonegação, mais 15 bilhões que são de fraudes e adulteração, fraudes operacionais, fraudes volumétricas, por exemplo, você põe 40 litros, entra 35 litros, desvios de biodiesel que é vendido como se fosse diesel vendido como se fosse biodiesel, e, portanto, uma economia enorme para quem não faz a mistura do biodiesel e problemas ambientais, mais etanol na gasolina do que a lei permite, e uma série de outras questões aí que vão lesando o consumidor, lesando os órgãos públicos e, infelizmente, atraíram há muito tempo, isso começou a ficar uma coisa gravíssima já, o crime organizado. Então, o setor está lidando não só com essa questão que a sonegação é um problema, mas atrás dela está vindo uma lavagem de dinheiro do crime organizado dentro do setor. Bom dia, Emerson, Marco Antônio Sabino. Só para destacar aí um dos pontos da sua fala, você falava em registro na bomba superior ao que efetivamente foi adicionado no tanque de gasolina do carro. Eu tenho a impressão que Sim. isso é um problema que não acontece só nas periferias, né? Postos de gasolina Não. do centro expandido também, não? Sim, isso inclusive está ficando um problema mais grave, porque, primeiro, é muito difícil você, no carro, identificar, você fala, enche o tanque. Você não sabe se tinha 5 litros, 4 litros, 10 litros no tanque, é difícil você, pelo medidor, ver. Na hora que você enche o tanque, ele fala 45 litros. E entrou efetivamente 40, 38. Então, esse problema das bombas, que nós inclusive já tínhamos alertado isso, nós estamos fazendo hoje aqui em São Paulo, para evitar isso, uma parceria com o IPEM. O IPEM está divulgando, que é o Instituto de Pesos e Medidas, uma lista dos postos que são averiguados pelo IPEM e que podem dar segurança ao consumidor sobre a bomba já aferida, né? E essa é uma campanha para orientar e para valorizar aqueles postos que estão fazendo isso. Uma segunda, que foi inclusive feita por nós junto com o Inmetro, é que quem for pego com bomba fraudada vai ter que obrigatoriamente trocar todas as bombas daquele posto por uma bomba que é criptografada. Impossível de fazer essa adulteração com o chip dentro da bomba. Então, nós estamos atuando sobre essa frente, mas ela, de fato, Sabino, ela é mais comum do que se imagina e muito imperceptível para o consumidor, infelizmente. Emerson, e quanto que o crime organizado hoje movimenta usando esses postos, usando o mercado de combustíveis? E aí, consequentemente, imagino eu que com tantos postos na mão das facções criminosas, quem perde é o dono de um posto, quem está nesse mercado e não tem nada a ver com o crime, né? Exatamente. Hoje, o levantamento que nós fizemos no Brasil inteiro, as organizações criminosas, e na verdade é um levantamento de quantos postos em vários estados estão comprometidos com alguma conexão com crime organizado. Isso chega próximo de 1.000 postos no Brasil todo.
E, infelizmente, o que está acontecendo é que o Fórum Nacional de Segurança Pública levantou recentemente quanto o crime organizado movimenta na área empresarial, porque não é só em combustíveis, eles entram em vários segmentos da economia. E o Fórum Nacional de Segurança Pública fez um levantamento criterioso em principalmente 4 setores: combustível, ouro, bebidas e fumo. Nestes 4 setores, o movimento do crime organizado é de 165 bilhões de reais por ano. E dentro desses 4 setores, combustível é o que dá mais lucro e retorno para eles, de 65 bilhões de reais de faturamento. Eles faturam em combustível hoje mais do que em drogas, cocaína e armas, porque é um movimento que cresce e se espalha em todo o país, entendeu? E é difícil porque eles não estão só no posto. A gente tem dito que, ultimamente, eles ampliaram seus tentáculos e estão do poço ao posto. O que significa isso? Eles têm transportadoras, maquininhas fintechs, que são aquelas maquininhas que você vai na hora do cartão passar. Essas maquininhas, eles montam uma estrutura de fintech que passa por fora do COAF, então você não consegue controlar o movimento e aí vem uma lavagem de dinheiro. Eles têm, além de postos, algumas distribuidoras de combustível conectadas. São várias distribuidoras irmãs que aparecem com CNPJs novos e fazem todo um trabalho de falsificação e adulteração daquele combustível, não misturam o CBio, não compram os CBios que tem que comprar e não misturam o biodiesel. Então é uma disseminação que vai por toda a cadeia produtiva no caso de combustíveis. Mas os números são assustadores hoje. Emerson, como é que o crime organizado entra nessa atividade? É supervalorizando o preço dos postos de gasolina e comprando os postos a valores superiores para poder lavar dinheiro? Não é bem assim, Marco e Sabino. Eu vou dizer para você, tem vários mecanismos de entrada. Um deles é assim, ele chega para uma rede de postos de 10, 15 postos e fala, olha, eu quero comprar sua rede. O dono fala, não vou vender, não estou interessado em vender. Não, mas eu quero comprar. Não, mas eu não entendi, você veio aqui porque você quer comprar. Não, porque me interessou a sua rede. Quando o dono não quer vender, uma semana depois, isso aconteceu com o dono de uma rede, que me contou pessoalmente isso. Uma semana depois, ele volta para o mesmo dono de posto e fala, olha, eu queria comprar sua rede. De novo, ele falou, mas você voltou outra vez? Aí ele abre e mostra a foto da esposa, das filhas, a escola que elas estudam, o endereço onde eles saem, controle da sua vida diária. O cara entregou a rede. Então, esse é um dos mecanismos, é a ameaça. O outro é realmente comprando e formalizando distribuidoras novas com CNPJs novos. E a autorização de funcionamento deles é muito frágil. Abrir CNPJ no Brasil é muito fácil, infelizmente. E aí a autorização da ANP segue um certo processo, eles conseguem fazer a autorização, porque estão conectadas com outras distribuidoras que já são sabidas, inclusive, que têm problemas, como a gente fala dos devedores contumazes no Brasil. Então, esses devedores contumazes é uma lista de empresas que é criada para sonegar. Ele nunca pagou tributo, ele sempre questiona e vai questionando judicialmente. E aí ele se associa ao crime organizado. O crime organizado entra junto, financia, põe dinheiro no capital escondido e deixa aquele dono como laranja. Então, esse é um outro mecanismo de entrada. Nós, inclusive, já descobrimos eles disputando terminais alfandegados em portos importantes como Paranaguá e tentando entrar agora no Porto de Santos com um terminal alfandegado, participando de concorrência com fundos offshore por trás dessas operações. Então, assim, são vários os mecanismos. Como eu falei para você, transportadoras, fintechs que são criadas. Então, é uma rede com muita influência, muito planejamento tributário, inclusive, para escapar nas brechas que existem na tributação. Agora, Emerson, existe uma solução? Se sim, qual é? Para tentar tirar o crime organizado do mercado de combustíveis, que parece ser a grande mina de ouro para as facções hoje. Sim. Existem soluções, não existe uma bala de prata. O que a gente tem trabalhado são várias portas que vão tentando ser fechadas e quando se descobre, fecha-se uma porta, eles abrem 2 ou 3, mas a gente está conseguindo inibir, em alguns casos, por exemplo,
Monofasia no diesel e na gasolina, que foi aprovada no ano passado no Congresso, é importante, diminuiu a sonegação em diesel e gasolina, mas o etanol não entrou, eles se direcionaram para o etanol. Então agora nós estamos trabalhando para a monofasia do etanol no ICMS, no Congresso também, em parceria com a Única. O que é isso, monofasia? Essa monofasia, a monofasia é o seguinte, Sabino, você paga o tributo no início da cadeia produtiva quando você sai da refinaria. Recolhe todo o ICMS da cadeia toda. Então eu não preciso ficar preocupado com uma fiscalização em um posto, eu não tenho nota sobre nota, eu não tenho... É fácil, você recolheu R$1 por litro no diesel, R$1,40 por litro na gasolina. Pronto, eu paguei pelo tributo na cadeia produtiva toda. No etanol, ainda não existe isso, a nota fiscal circula, aí você tem caminhões barriga de aluguel que circulam sem nota. Então, isso é mais difícil quando você não tem monofasia. E nós já descobrimos que a monofasia foi super eficiente. Outra medida importantíssima, é uma lei que está no Senado para ser aprovada, que é a caracterização do devedor contumaz. Aquilo que eu coloquei aqui, se eu caracterizar o devedor contumaz, ele entra num regime especial, a Receita controla aquela empresa que está em regime especial e não sai uma nota sem faturar o imposto. Eles não circulam mais e eu tenho a lista das empresas devedoras contumazes que vão permitir que eles não judicialmente consigam liminares. Então esse é um ponto extremamente importante. Não é à toa que está há 8 anos no Congresso e não passa. A lei está travada no Senado porque alguns senadores ainda têm conexões estranhas aí que seguram esse projeto de poder circular. Um outro projeto importante que foi aprovado agora foi a monofasia no PIS e COFINS do etanol. O etanol no PIS e COFINS, que é um imposto federal, você já passa a ter agora monofasia. No caso do biodiesel e diesel, nós fizemos uma doação de 5 equipamentos de fiscalização in loco nos postos para a ANP. A ANP vai passar a ter um sistema de fiscalização in loco, porque antes era uma fiscalização de bancada, demorava uma semana para saber se o diesel tinha biodiesel ou não. Agora não. No posto você vai ter um equipamento online, na hora ali, fiscalizou, já fecha aquele posto que não fez a mistura correta. Agora, não é fácil, porque eles têm uma máquina poderosíssima, eles têm dinheiro, eles não precisam respeitar a lei, e a única coisa que eles querem é ir lavando o dinheiro o tempo todo, como está sendo feito. Nós conseguimos uma aliança com várias entidades de classe hoje, tanto a Única, Fecombustíveis, Sindicom, Sindtrr. Nós montamos uma estrutura que a gente chama de movimento legal, né, o Movimento Brasil Legal, para coibir, porque nós precisamos juntar as pessoas de bem. Se a gente não juntar as forças de bem, eles vão tomar não só combustíveis e outros setores, como vão tomar o Estado. Nós já vimos o crime organizado participando de concorrência aqui em São Paulo de ônibus. Vocês viram que foram 2 empresas importantes de ônibus, a UP e uma outra, não me lembro agora o nome, que foram tomadas pelo crime organizado. Quer dizer, eles estão participando de concorrência pública, eles estão financiando campanhas, eles estão botando gente dentro do Estado para ajudá-los a não fazer a fiscalização correta. Então, não é um trabalho fácil e a sociedade precisa estar alerta, porque essa insegurança que nós vemos, Sabino, aí na rua, tem conexão direta com isso que eu estou falando aqui. É por isso que a insegurança aumentou, assalto a celular, você não pode andar na rua mais hoje, porque o crime organizado ganhou musculatura e está espalhando medo em todas as cidades do Brasil. O senhor sente alguma autoridade política envolvida nisso também? Não precisa citar nomes, mas o senhor sente que o crime está se infiltrando no mundo político? Muitas, infelizmente, Sabino, muita infiltração, véspera de campanhas. Você sabe que a gente conhece o mundo político, tem muita gente que é financiada com dinheiro desse pessoal e eles aproveitam esse ano que vem, que é ano de campanha, prometem mundos e fundos para muitos políticos que vão disputar mandato. E eu te digo, não é prefeitura e vereança, como aconteceu agora na eleição, mas além disso você tem deputados estaduais, deputados federais, senadores. Nós tivemos um seminário agora, por exemplo, com uma empresa, não preciso citar nomes aí, mas teve um seminário no Brasil Week, feito lá em Nova York, que tinha uma empresa que deve 10 bilhões de reais para São Paulo e 12 bilhões de reais de ICMS para o Rio, e estavam os 2 governadores convidados para participar desse seminário, patrocinado por essa empresa e uma grande revista de grande circulação.
Isso agora, semana retrasada. E aí, por divulgarem isso na mídia, o governador de São Paulo sabiamente cancelou, o governador do Rio não cancelou, o governador Caiado cancelou, tinham ministros de Supremo que foram e estavam... Você fala, fui convidado pela revista. Não, o patrocinador era uma empresa que deve bilhões de reais de ICMS. Então, essas conexões assim que nós vemos hoje no Estado, sociedade, com empresas que estão à margem da lei, é muito preocupante. A gente tem que realmente nos preocupar, porque isso é a porta de entrada, é a blindagem que eles conseguem. Nossa, isso é assustador, né? Apesar de, além de todos os números que nós estamos dando, as informações que nós estamos dando, aqueles que combatem a sonegação, combatem o crime organizado nessa atividade, terem esse quadro claríssimo, né? Que é aquilo que a gente sempre supõe que está acontecendo, mas que se confirma, infelizmente, na prática. E aí são 1.000 postos, 65 bilhões de reais que vão para o crime organizado, mais do que as facções ganham com, por exemplo, cocaína, são políticos envolvidos, empresas também. Esses números devem continuar aumentando, porque o senhor já participou com a gente no ano passado, trazendo as atualizações, né, desses impressionantes dados do crime organizado com o mercado de combustíveis. Agora, o Instituto Combustível Legal trouxe uma atualização referente a 2024. O senhor está aqui também expressando preocupação com essa situação. E aí, no ano que vem, qual que deve ser o cenário? É o seguinte, Lupato, a gente está sentindo que existe uma evolução. As pessoas costumam dizer para mim assim, pô, você não tem a impressão, às vezes você está enxugando gelo? É verdade, às vezes a gente está enxugando gelo, só que o gelo está ficando cada vez menor e os panos estão ficando maiores. Né? Nós vamos continuar enxugando o gelo, mas o gelo está diminuindo. É difícil dizer que, por exemplo, a legislação do devedor contumaz vai passar, mas hoje o Ministério da Fazenda manifestou nas suas prioridades que essa é uma lei que eles querem apoiar. Então, está no plenário do Senado para ser aprovado o projeto de lei 125 do senador Efraim, que é o relator, que já está no plenário do Senado. Se sair do Senado, vai para a Câmara com mais facilidade de passar. Então, devedor contumaz é um ponto importante. Nós já aprovamos monofasia no PIS/COFINS, vamos antecipar a monofasia no ICMS do etanol. Estamos mudando, em algumas coisas estão andando. Só que eles, assim, a facilidade e velocidade deles, como não tem que respeitar a lei, não tem lei nenhuma, e a gente está vendo, infelizmente, as facções crescendo no Brasil inteiro, né, o Comando Vermelho no Rio, Comando do Norte, PCC, são facções que estão com crescimento a olhos vistos. Né? Então, assim, é preciso dar um basta nisso, e esse basta não vem só de um segmento, tem que vir da sociedade. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, você vai num posto, ele tem lá uma diferença de 80 centavos por litro de combustível, que não é possível ter. Nosso setor, a margem de 3% a 5%. Não coloque gasolina tentando economizar 30, 40 reais num tanque, porque você vai ser assaltado depois e não vai saber por que isso aconteceu. Às vezes o barato, eu costumo dizer, não é o barato sai caro, o barato sai crime hoje. Você querer colocar num posto para ganhar uma vantagenzinha de 30, 40 reais, sabendo que você desconfia, porque você fala, pô, mas está muito barato, né? Vou aproveitar. Não, está muito barato, não aproveite. Quando a diferença é muito grande, desconfie. Não há margem para que isso possa ser vendido para o consumidor. Entendeu? E o consumidor é um aliado nosso importantíssimo. Vá sempre naquele posto que você confia, vá naqueles postos que você sabe que o carro não dá problema, peça a nota fiscal, né? Fique de olho na hora que vai abastecer. Às vezes, normalmente, na correria, hoje, a gente entra no posto, está olhando no celular, o cara traz a maquininha, você passa no celular e vai embora, não pega nem nota fiscal. E nós estamos alertando também que a ANP, hoje, está estrangulada orçamentariamente. Ela tem um orçamento 20% do orçamento que ela tinha de 5 anos atrás. Isso é um problema seríssimo, porque ela não consegue ter fiscal na rua. São 43 mil postos no Brasil. Como ela vai fiscalizar 43 mil postos, ela não consegue orçamento para botar fiscalização na rua. Então, nós estamos ajudando nesse sentido, buscando emendas, buscando o Congresso, sensibilizando o Congresso para que a ANP tem que ser forte. Nós precisamos ter uma agência nacional forte, que controle com força o crime organizado e os desvios que existem hoje na cadeia produtiva.
E eu diria para você, Lupato, finalizando um pouco aqui do meu lado, assim, nós estamos animados porque o combate está mobilizando várias frentes. Hoje existe uma mobilização que é perceptível por causa da insegurança na sociedade. Nós temos que colocar um basta e ficar de olho, porque o ano que vem, como é ano eleitoral, isso também é um ano importante para a gente conseguir formalizar aí uma aliança estratégica com todos os segmentos da sociedade para combater isso. De minha parte, só para encerrar, o senhor sente o governo federal sensível ao problema? Sinto. Hoje o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, criou com o Sarrubo, que é o secretário nacional de segurança, a pedido também nosso, de 3, 4 reuniões que nós tivemos lá, um núcleo de combate ao crime organizado, especificamente em combustíveis, que está já com informações, tem um inquérito nacional aberto, tem ministérios públicos nos estados preparados para trabalhar, fazendo investigações, demoram alguns meses, mas eles estão investigando. Nós temos as secretarias de Fazenda, por conta de saberem que a arrecadação maior deles está em combustível, também sensibilizadas para essa questão. Estamos sentindo que existe essa mobilização em vários níveis. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, e Ministério Justiça. Então, é um momento importante. Tá? É importante, por exemplo, os meios de comunicação como vocês divulgarem isso. Nós aqui, vou aproveitar para dizer, criamos o Prêmio ICL de Jornalismo. Para todos os jornais e veículos, o que é o Prêmio ICL de Jornalismo? Nós vamos passar a premiar matérias, informações investigativas que possam ir a fundo e descobrir e esclarecer ao público isso. Porque quando a gente coloca a público o que está acontecendo, a mobilização aumenta. Esse pessoal gosta de trabalhar na escuridão. Nós queremos dar luz nos processos. Então, a ideia é que o jornalismo, em geral, nos ajudem e nós vamos premiar as melhores reportagens no Brasil todo. Então, vocês lembram do Prêmio ESSO lá atrás. É uma espécie de retomada do Prêmio ESSO para que a gente possa ter também mobilização dentro das equipes de jornalismo do Brasil todo. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do presidente do Instituto Combustível Legal, com dados realmente alarmantes a respeito dessa questão da falsificação e do envolvimento do crime organizado nesse setor importante da economia brasileira. Emerson Capaz, muito obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado a você, Sabino, ao Lupato, ao trabalho que vocês vêm realizando, que sempre é muito bom, e aos ouvintes que nos ouviram hoje aqui. Um abraço. Um abraço.